soluções de pagamentos e gestão dos gastos de uma frota. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou Gustavo Queiroz, você está no canal Frota e Companhia, movidos pela notícia. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa entrevista, a mais uma entrevista aqui no canal Frota e Companhia. Hoje temos como convidados Ana Miranda, o Everton, eles representam a Pancard e a gente vai falar sobre algumas novidades que eles apresentaram há poucos dias na Intermodal. Tem o Pancard corporativo com algumas soluções, alguns dispositivos novos. Eu quero entender melhor essa história, a gente vai esmiuçar bastante o assunto, mas antes disso a gente precisa dar, obviamente, as boas-vindas. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. É uma honra representar a Rudicard aqui nessa entrevista. Muito obrigado pela presença. Everton, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia. Obrigado aí pelo convite. A gente fica muito feliz aí de estar podendo participar, representar a Roadcard e falar um pouquinho das novidades aí para o segmento. Ótimo, e novidade é exatamente o que a gente gosta. Vivemos de boas notícias e espero que vocês possam compartilhar com a gente algumas delas. Eu queria entrar, então, de cara sobre essa novidade que é o Pancard corporativo. O que que tem de novo nele? É uma conta digital, um cartão de débito, é pré-pago? Esclarece para a gente essa história e vamos ponto a ponto no que tem de novo na solução que vocês apresentaram na Intermodal. Gustavo, é o seguinte, acho importante contar um pouquinho o contexto, né? Que a Rudicard, ela nasceu para dar liberdade de escolha para caminhoneiro autônomo, né? A gente percebeu no final da década de 90 que o grande problema do transporte para o caminhoneiro autônomo era o fato dele não ter uma liberdade em como ele recebia e como ele gastava o dinheiro dele. Então, a gente nasceu para trazer para o mercado uma solução inteligente de meio de pagamento que atendesse essa necessidade, mas para isso a gente tinha que olhar para o cliente que contrata ele, né, que é o transportador, e levar algum benefício para ele, né, porque todo mundo aqui, né, nas empresas estão ali para ganhar dinheiro e para fazer negócio. Não adianta a gente chegar lá para falar que quer que tem um propósito, por mais digno que ele seja, mas se a gente não ajudar a resolver algum problema no transportador. Então, a Roadcard sempre se preocupou com eficiência operacional, né, tentar trazer sempre o que tem de última tecnologia para oferecer para os nossos clientes e conseguir ser um agente intermediador entre essa relação entre o contratante e o contratado. Quando a gente começou a se aprofundar mais, né, os clientes no início estavam preocupados mais em resolver a questão do pagamento do frete mesmo, mas depois, utilizando o nosso sistema, eles começaram a querer que a gente também resolvesse as questões de pagamento da frota própria, né? E por muito tempo a gente tentou usar o próprio sistema Pancard, né, que já é reconhecido no mercado, para resolver isso, mas com um meio de pagamento que não era o ideal para o transportador, né? Porque o meio de pagamento que você vai disponibilizar para o caminhoneiro autônomo, ele tem a privacidade dele, é o meio de pagamento dele, que ele vai usar onde ele bem entende, que ninguém tem que ter acesso a extrato, que ninguém pode controlá-lo, certo? O oposto para o motorista de frota própria, porque o transportador começou a querer usar o nosso sistema e os nossos meios de pagamento para autônomo para a frota, mas ele não era adequado, né? E a gente percebeu que os nossos clientes, eles têm, né? No transporte, é difícil ter um transportador que ele trabalha só com autônomo, né? Ele também tem frota própria. Então, existe, mas assim, a grande maioria dos clientes, ele faz um mix entre contratação de autônomo e utilização de frota própria, diversificando ali conforme a estratégia de cada um. Então, a gente resolver esse problema, né? E ao longo do tempo a gente fez uma pesquisa profunda com os clientes para entender que produto que atendia a necessidade dele, e esse é o grande lançamento que a gente fez agora na Intermodal há poucos dias, que é o Pancard corporativo, né? Ah, o grande ponto, né, antes de a gente falar da inovação,
o que que é comum, né? Qualquer um que for oferecer por um transportador, o que que ele tem que oferecer para resolver um problema de pagamento de despesa corporativa? Ele tem que oferecer um meio de pagamento corporativo, tem que ser um pagamento PJ, para você diferenciar o salário que aquele funcionário recebe de uma despesa corporativa. Então, ele deve ser em nome da empresa, né? Para mitigar qualquer risco trabalhista, evitar a alegação de complemento de salário, né? E também é muito importante que seja assim, também pelo colaborador. Porque a gente sabe como hoje, né, o Banco Central enxerga tudo, ele ia ficar confuso de ver um faturamento daquele colaborador que não condiz com o salário dele, porque pode confundir, né, o valor que ele recebe de salário e com coisas pessoais do valor que ele recebe para fazer suas despesas corporativas, né? Acho que para contribuir com isso, antes da gente falar da inovação, acho que seria legal o Everton falar um pouquinho Então, deixa eu só da fazer uma problemática. pergunta, Claro, para entender como funciona. Por exemplo, ah, digamos que eu seja um caminhoneiro, que eu tenha esse pan card, ah, é uma conta pessoal minha, e aí dentro dele tem essa prestação de contas ao transportador, ou é uma conta diferente que eu só uso como meu transportador? assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, né? Eu sempre brinco que se a gente tiver pouco tempo, eu tiver 30 segundos para te falar, eu vou falar que o sistema Pancard, ele é um internet banking para o mercado de logística, tá? Imagina que ele tem dois módulos. Um módulo que vai olhar para todas as necessidades de contratação de autônomos e também de empresas maiores terceirizadas, tá? Mas fundamentalmente autônomo, que é o TAC, né? Que é transportador autônomo de carga, que são pessoas físicas ou jurídicas de até 3 veículos automotores, que tem uma lei da NTT que regulamenta como deve ser feito o pagamento de frete no Brasil para que realmente não seja pago através de carta frete, cheque, dinheiro, enfim, tirar da informalidade que causa tantos prejuízos para o caminhoneiro, para o transportador, para a sociedade em geral, tá? Esse é um módulo. E aí, nesse módulo, os meios de pagamentos, eles devem ser para o caminhoneiro. Então, como é que você pode pagar o caminhoneiro? Por Pix, na conta corrente que ele escolher. O Pancard é um hub de pagamento, então ele tem todos esses meios de pagamentos. A gente tem o Pancard, o cartão Pancard com o Banco Bradesco, que é o nosso principal parceiro ao longo do tempo, né? O Bradesco está com a gente desde o começo. O Banco do Brasil, que entrou quando começou a lei, lá em 2011, né? E a gente tem o Panbank, que é a nossa conta digital. Tudo isso para o caminhoneiro autônomo, tá? E os nossos clientes, que eu estava explicando ao longo do tempo, usavam o meio de pagamento cartão Pancard tradicional para tentar resolver o problema da frota. Mas não conseguia, mas eles não conseguiam, não conseguia resolver todas as questões da frota. Então, a gente agora, o que a gente lançou? Um outro módulo no sistema Pancard, voltado para a gestão dessas despesas corporativas. Então, ele tem o mesmo DNA de eficiência operacional, de colocar na forma de realizar essa operação, de incluir esses pagamentos, uma forma de resolver esse problema e mitigar qualquer risco que tenha, para evitar erro, fraude, tudo que você pode imaginar, né? Segurança e dar eficiência operacional de uma forma simples, intuitiva e rápida, e em tempo real, como deve ser a logística, mas voltada para a despesa corporativa. Então, esse meio de pagamento da despesa corporativa, como que ele é? Ele é uma combinação entre conta digital, tá? E o cartão de débito com o qual você pode consumir o saldo que tem nessa conta digital, todas elas em nome da própria transportadora. Então, tem uma conta digital mãe e abaixo dela, toda vez que a empresa vai criar, né, que ela vai disponibilizar um acesso, uma conta digital para um dos colaboradores dela, ela vai criar uma conta filha, vamos chamar assim para melhor entender, mais didático, que é em nome da própria empresa. Sendo em nome da própria empresa, a empresa tem acesso total a extrato, a bloqueio e desbloqueio, ela vai fazer gestão do dia a dia desta conta. Agora, isso é o mínimo, né? Isso qualquer banco pode oferecer hoje, né? Assim, o nosso cliente transportador pode entrar em qualquer banco tradicional que ele vai conseguir uma conta digital, um cartão PJ. Qual é o diferencial que a Roadcard
tem nisso, né? Além de todo o sistema Pancard, que eu acho legal depois o Everton explicar um pouco melhor as vantagens do Pancard para me ajudar aqui, né? Estou falando mais aqui porque ele está bastante rouco por causa da intermodal e eu estou menos que ele, né? Graças a Deus a gente falou bastante na feira. A maior inovação, Gustavo, é o seguinte: a gente entendeu que a gente tinha que resolver vários tipos de operações, vários tipos de uso de despesa corporativa, que às vezes o cliente precisa dar, por exemplo, um acesso ao Pix para um caminhoneiro da frota dele, porque ele vai pagar um chapa no meio da estrada, tá? E aí o Pix hoje em dia é maravilhoso e perfeito para isso, certo? Mas ele pode ter um outro funcionário que ele só quer que ele tenha uso do cartão, que ele fala, não, é melhor para eu controlar que o cara só use consumo no cartão, nem o saque eu quero que ele use, quero deixar. E como é que a gente faz isso? Bom, então o grande diferencial da Rudcard é que os nossos clientes agora passam a ter um sistema onde ele pode personalizar por colaborador quais funções de uso dessa conta digital e do cartão de débito para cada funcionário em tempo real. Então, se ele quiser mudar essas permissões também em tempo real, ele consegue. Isso é inovador. Isso não existe. Toda a pesquisa que a gente fez aqui na área de produto ainda não existe em nenhum, não só, né, no nosso segmento entre os concorrentes da Roadcard, mas também no mercado em geral. E por isso que a gente decidiu colocar o nome de Pancard corporativo, porque ele vai além da frota. Ele foi feito pensado no transporte rodoviário de carga, que é o nosso nicho, mas ele pode atender qualquer empresa que precise realizar despesas corporativas no mercado. O que eu acho interessante frisar também, Ana, que normalmente quando se fala em cartão corporativo é um cartão de crédito, né? E o nosso cartão é um cartão ou conta, né? Ela é pré-pago. Então isso é muito relevante dentro do processo de transporte, porque evita, né, que o motorista gaste o recurso antes do momento desejado pela empresa. Isso é importante, é fundamental, não só por isso, mas também porque é muito mais bem aceito o débito quando a gente vai falar de postos de abastecimento rodoviários, né? E quando a gente está falando de diesel, onde o markup ali do posto é menor. Então, existe, a gente não tem como pessoa física, né? A gente vai com o nosso carro, a gente não sente isso na estrada, a gente usa cartão de crédito normalmente. Muitos postos hoje em dia aceitam, mas a Rudcard vende isso desde 2003 que a gente vende o sistema Pancard. Então, a gente conhece muito as particularidades de todos esses agentes de pagamento e a gente tem uma preocupação, Gustavo, muito grande em só colocar no mercado produtos que sejam bons para todos. Tem que ser bom para o banco, tem que ser bom para a Rudcard, tem que ser bom para o caminhoneiro, tem que ser bom para o transportador, e tem que ser bom para o posto, e tem que ser bom para o governo. Então, a gente tem essa preocupação, porque esse é o verdadeiro conceito para mim, né, de sustentabilidade num negócio. Ele tem E que o ser bom para débito é o todo que mundo. funciona para todo mundo. É o Exatamente. É o ponto em melhor para comum. todo mundo. A gente pode pensar que o crédito pode ser oferecido em algumas situações específicas, ou a ideia fica isso mesmo, porque é o que atende esse segmento, é o que atende aos postos, que é mais interessante para eles. Vamos dividir, assim, como meio de pagamento, é melhor ele ser débito. Mas tem uma coisa muito importante, né, que eu vejo, lógico, como uma oportunidade, a Udcard está olhando para isso, que é o descasamento de fluxo de caixa, que a forma, né, o modelo hoje de negociação entre embarcadores, transportadores e caminhoneiros, né, ele é imperfeito em relação ao fluxo de caixa, né? Porque o embarcador ele perde um prazo grande, um tempo grande para pagar o transportador, e esse transportador ele tem que pagar o caminhoneiro pelo menos 50% do valor do frete no momento do adiantamento ali antes dele sair de viagem. Então, esse descasamento de fluxo de caixa faz com que esse transportador busque desesperadamente por crédito no mercado, né? E o posto acaba fazendo papel de banco. É assim, por isso que perpetua a carta frete. É isso que faz a carta frete, por exemplo, ser o principal concorrente da Roadcard até hoje, né? Não sei se você sabe, mas só 20% do total movimentado no Brasil de frete, que já ultrapassou 150 bilhões de reais ano, que é feito por um meio de pagamento homologado pela NTT. Os outros 80% ainda são pagamentos informais,
né, justamente muito por causa desse descasamento de fluxo financeiro. Então, a empresa consegue colocar com empresas como a Roadcard aquilo que ela tem fôlego para pagar, e o que ela não tem fôlego para pagar, ela permanece usando cheque ou carta frete e acordos com postos para que pague esses postos periodicamente, ou quinzenal ou semanal, né? Então é interessante sim que haja limite de crédito para esse transportador realizar esses pagamentos. Mas quando o Everton fala pré-pago, ele fala assim para o posto. Para o posto, ele precisa receber à vista. Sim. Porque o posto também tem um descasamento de fluxo financeiro, porque ele paga o combustível antecipado e recebe do transportador, como eu falei, em 10, 15 dias. Então, esse mercado ele é muito carente realmente de soluções de financiamento para equilibrar esse descasamento que começa na indústria, né? Tá bom. Antes da gente continuar com o assunto da nova solução, até pegando o gancho nesse descasamento de fluxo de caixa e etc., a gente observa uma característica que muitas vezes o embarcador coloca o preço no serviço, não é o prestador do serviço. Ah, eu tenho meu caminhão para eu levar a carga X do ponto A para o ponto B, é esse preço. A maioria das vezes não é assim, é o embarcador que coloca o preço e o cara, se quiser, pega, não pega, e, e às vezes acaba pegando qualquer frete só para sobreviver, para não sair no prejuízo. E esse é um cara que eventualmente pode precisar de crédito numa emergência, porque pneus estouram, enfim, problemas mecânicos acontecem no meio de viagem, o cara, enfim, são emergências. Existe algum tipo de solução para esse caso? Então, essa é justamente onde agora a nossa área, né, de produto está focada, né, em resolver essa questão de financiamento, né? E o mercado financeiro, ele olha ainda com maus olhos o risco transportador, né? Porque o transportador, ao longo do tempo, ele foi se transformando, eles se profissionalizaram muito nos últimos anos, né? Mas por todas essas questões que a gente está conversando aqui, é muito difícil para esse cara. Realmente ele faz um milagre, né, para se manter no mercado, né? E uma coisa que o Everton costuma falar, né, ao longo do tempo, é, cara, o que sobra para o transportador aí de lucro de 5 a 7%. A gente fala de um transportador de uma empresa de transporte, tá? Onde tem empresários ali competentes. Então, assim, eles cada vez mais esse cara tem que fazer conta, cada vez mais. E qualquer coisa que ele gaste a mais, né, para conseguir esse financiamento, se o mercado financeiro olha esse tipo de risco como risco ruim, vai corroendo ainda mais essa pequena margem de lucro que ele tem hoje, né? Então a Holdcard está olhando para isso e a gente vai, ainda esse ano, trazer uma inovação para o mercado, que é a forma, que eu acho que depois a gente vai conversar mais para frente sobre isso, mas para dar um spoiler aqui, que a gente criou uma esteira é, de crédito direcionada para o transporte. É isso que a gente está agora estudando e já desenvolvendo dentro da Roadcard, para a gente conseguir intermediar a relação desses fundos de investimento, bancos que queiram entrar no negócio para emprestar dinheiro para o transportador, para disponibilizar recursos para ele, mas de uma forma mais segura para o fundo de investimento. Então, esse é o player que a gente está trazendo também para ser parceiro e até, por que não dizer, cliente da Holdcard, né? Além da gente intermediar a relação do contratante com o contratado, como a gente faz há mais de 20 anos, agora a gente também quer entrar nessa intermediação, porque a Roadcard, a gente não tem a pretensão aqui da gente ser um desses agentes de emprestar dinheiro. A gente está se transformando em instituição de pagamento, até pelo volume que já é movimentado dentro da Roadcard, né? Mas a gente entende que tem gente que tem esse core, essa competência, a gente quer ficar na nossa competência. Então, nosso papel vai ser fazer essa intermediação entre eles para tentar resolver esse problema. Como que o mercado deve enxergar a Holdcard? Eu vejo como um agente financeiro, um banco, assim, como que eu posso definir? Qual que é o posicionamento?
Da Rodecard. Isso. A Rodecard, ela é uma instituição de pagamento eletrônico de frete, apesar da NTT não chamar mais assim, porque ela está transformando todas as IPFs em IPs, né? Ela exigiu que todas as IPFs se tornassem IPs, até para garantir que o caminhoneiro tenha acesso ao Pix, que o caminhoneiro realmente tenha o frete dele ali em tempo real. A Rodecard sempre obedeceu à lei, né? Mas não é o que acontece em todos aí que estão no mercado. Então a NTT vem fechando esse cerco, o que a gente agradece, né? Porque a gente sempre jogou pela regra do jogo, nada mais justo que todo mundo jogue, né? Então a Rodecard é uma instituição de pagamento para a logística. Então nosso posicionamento é que tudo que a gente olhar que ajuda na gestão de pagamentos para a logística, a Roadcard vai estar lá. Mas eu gosto de olhar a gente como um elemento facilitador. Por isso que eu digo dessa intermediação, né? Você precisa ter alguém isento no meio de uma relação nervosa, né? Então eu vejo a Roadcard como esse agente que vai tentar equalizar com tecnologia, com inteligência, com serviço de excelência 24/7. A gente realmente é reconhecido pela qualidade do nosso atendimento, né? E por esse senso de urgência que a logística exige. Então, eu acho que a gente é uma instituição de pagamento focada no segmento de logística. A gente tem um papel, a Rudicard difere muito a gente dos nossos concorrentes, e é um papel importante que a gente faz, que é de levar essa consultoria para o segmento de transporte. Então, como a Ana, né, falou há pouco, né, é um segmento que vem se profissionalizando há muito pouco tempo. Diria que 10 anos para cá, né, que o setor de transporte tem olhado mais um detalhe para isso. E é muito comum, né, você chegar hoje num cliente e ele não saber, né, da existência das tecnologias de pagamento e aquilo que ela pode efetivamente contribuir, né, no dia a dia. Então, é normal você ainda chegar e ter empresas que fazem pagamento ainda no caderninho, anotando no caderninho, né? Parece surreal nos tempos de hoje. Então, a gente tem um papel importante que é ir lá, entender o negócio do cliente e mostrar as boas práticas de mercado e que soluções, né, que podem contribuir para que ele tenha mais segurança e que a operação dele seja, no final do dia, mais rentável, né? Everton, tem mais algum aspecto que você pode apontar para a gente sobre essa solução do pancade corporativo? Algo prático para o dia a dia, exemplos em que realmente a solução faz a diferença para o seu cliente? Ela tem várias vantagens, mas acho que o que eu poderia destacar aqui, vamos separar em duas caixas, né? Primeiro aquela que é do lado de quem está atrás da mesa, né, que é o transportador que faz a gestão e outro motorista. Então, para a empresa, eu acho ela sensacional porque ela dá 100% da gestão real time para a empresa. Ou seja, ela não depende de nenhum agente para fazer um tipo, bloquear um cartão ou conta, ativar, verificar onde está sendo gasto o recurso da empresa, creditar novo recurso. Então, ela consegue fazer isso sem precisar de ajuda de ninguém, né? Então, hoje, ainda é comum você ter soluções que você tenha que depender de outros agentes, né, para poder fazer a gestão. E do lado do motorista, é segurança, é praticidade. A ferramenta hoje já vem com uma solução que permite que ele faça ah, o envio das despesas, né, em tempo real para a empresa, ou seja, ele consegue, além da empresa saber onde ele está gastando, ele já consegue fotografar canhoto, nota fiscal e enviar para a empresa em tempo real. Então, isso no final do dia é um grande ganho para ele, né? Porque antes, qual era o processo, né? Era ele chegar na empresa com aquele monte de nota e tirar o tempo de descanso dele para ficar fazendo prestação de contas, né? Então, hoje ele já consegue fazer isso em tempo real. Então, isso dá muita velocidade, né, no processo aí do dia a dia. Então, uma coisa a gente está falando sobre a qualidade desse controle de despesas, agilidade, enfim, o motorista ele vai passar mais tempo na casa dele e por aí vai. Mas
é possível a gente falar que essa solução ela pode trazer economia para a operação? Assim, eu gosto Gustavo, de falar usando exemplos do dia a dia, né? Porque eu acho que para quem está nos ouvindo, né, e assistindo, acho que é mais fácil dele encaixar, né, no negócio dele, né? Uma vez eu estava visitando um cliente e, e a gente estava falando, né, sobre a modalidade de pagamento e tal, né? E ele falou assim, pô, muito legal. A empresa dele, assim, para começar, né, era uma empresa muito organizada, né? É até hoje uma empresa muito organizada. Mas então, todos os processos que tinham lá eram de fato assim bem redondinhos, né? Mas eu apresentando a solução de pagamento de despesa para a frota, e ele me disse o seguinte: pô, Everton, legal, você está me apresentando uma solução aqui que é muito bacana e tal, mas ela tem custo, né? Hoje eu não tenho custo com a operação que eu tenho aqui, né? E eu fiquei observando que a cada pouco a menina do financeiro, que controlava o financeiro dele lá, chegava e entregava um papelzinho para ele. E ele colocava embaixo aqui do teclado do computador, né? E a nossa conversa começou aí por volta de 11 da manhã e tal, e estendeu aí uns 40 minutos, né? E aí eu falei assim, pô, seu Luiz, eu preciso fazer duas perguntas, né? A primeira delas, esse papelzinho aí é os vales, né, que os motoristas estão pedindo? Ele falou sim. Eu falei, pô, mas já tem uma hora que a gente está conversando aqui quase, né? E tem papelzinho aí embaixo ainda, né? Esperando autorização. Aí ele até brincou, ele falou assim, pô, se eu tiver que interromper a nossa conversa aqui, a cada papel que chega aqui, a gente não termina nunca, né? E a segunda pergunta foi o seguinte, 100%, né, desse vale que o motorista está te pedindo é num posto que está na rota de viagem ou eventualmente ele tem que sair, né, do percurso, né, para poder parar num posto credenciado? Ele falou, não, às vezes tem que sair, né? Então eu falei, pô, você tem certeza que isso não é custo, né, para tua operação? O caminhão tá parado há uma hora e às vezes ele tem que sair 5, 6 quilômetros para ir buscar o vale, né, para seguir viagem. Então era um custo que ele não estava enxergando. E ele contratou nossa ferramenta na época, né, já usando ainda de forma adaptada, como a Ana disse no início, e é muito interessante, porque ele é cliente até hoje, faz mais de 10 anos, né? E voltando 40 dias depois lá na empresa, para a gente dar uma refinada aí nos relatórios e ver como é que está a usabilidade, aí o gestor da frota falou assim, pô, agora eu sou um gestor de frota. Antes eu não era, eu ficava o dia inteiro atendendo telefone. Você imagina ter 100 motoristas ligando para ele pedindo vale todos os dias? Ficava só fazendo isso. Agora não, agora eu controlo o relatório aqui, ele tem o dia certo para receber e eventualmente ou na emergência ele me liga para que eu faça um aporte de recurso, né, diferente do que está combinado. Então, é isso que eu me refiro a você levar consultoria para a empresa, porque ele trabalhava há anos do modelo que ele fazia e achava que estava tudo certo. E depois hoje você vai lá, é um cliente que nunca, em nenhum momento ele me abordou e disse assim, pô, Arthur, vamos renegociar o nosso custo aqui. Porque eu falei assim, cara, não tenho nem coragem de pedir, porque a ferramenta já me trouxe tanto benefício que eu não consigo pedir desconto. Então, e isso é uma normalidade nas empresas, não é uma exceção, né? E a gente poderia aí dar N exemplos, né? Esse é um deles. Eu acho que tem esse ponto, né, que aproveitar o olhar de alguém que está em, né, mais de 2.000 clientes, né, o nosso time tá sempre girando e tudo. Então, esse know-how que a gente acaba tendo de você estar ali como um observador, né? A gente se dói na dor do cliente, então a gente tenta antecipar as necessidades deles, né? E aí, Gustavo, é legal a gente mostrar isso, né, de uma forma muito prática, que é o seguinte, eu fui 20 anos, eu tinha a cadeira do Everton, eu era diretora comercial da empresa, né? E no ano passado, o Everton era meu gerente regional, e no ano passado a gente decidiu fazer uma mudança e trazer, o mercado estava cobrando da gente essa inovação, não só essa, mas assim, a nossa posição de líder, né? Fala assim, ó, Ricardo, você fez uma grande revolução lá atrás, mas e aí? Né? Vamos viver dessa inovação até quando? Então, a gente decidiu trazer essa sensibilidade da área comercial para dentro da área de produto,
né? As áreas de produto nas empresas em geral é uma área muito nova, a gente está encontrando o nosso espaço, a gente está fazendo essa questão entre o que o mercado quer e a gente traduzir isso, né, para os nossos caras de TI, que são pessoas, né, que são mais racionais, são pessoas mais, vamos dizer assim, acabativas, né, do que criativas, né? Pelo amor de Deus, não dizendo que eles não têm que ter criatividade, porque eles têm que ter muita criatividade para ajudar na arquitetura e definir a melhor forma de fazer, né? A gente cobra isso na hora da nossa área de TI. Mas trazer essa sensibilidade. Então, essa questão da gente, a missão que me foi dada, né, pelo nosso CEO, foi falar assim: olha, Ana, você vai para a área de produto, mas eu não espero que você faça o óbvio do que você vem ouvindo dos clientes e o que eles já esperam que a Roadcard leve para eles. A gente quer levar para os clientes inovação. Então, por quê? Porque às vezes ele tem uma necessidade e não enxerga. Ele tinha uma ineficiência e não enxergava. Ele estava acostumado com aquela pedra no sapato. E às vezes tem que vir alguém de fora, né, com uma cabeça oxigenada, e a gente aproveita muito até quando chega gente nova na Roadcard, né? Você tem que estar aberto a isso, tem que ter muita humildade, né? Principalmente sendo líder, porque senão você começa a se consumir na sua arrogância de achar que você sabe tudo, né? E levar para o mercado esses diferenciais. Até porque é o que eu te falei, a nossa luta lá atrás, quando a gente falou, poxa, a gente quer melhorar a qualidade de vida do caminhoneiro. Mas isso não é argumento de venda para um transportador. Então a gente foi obrigado a encontrar uma forma ou formas de levar a eficiência operacional. Só que isso é um câncer, né? É um negócio silencioso que tá lá, que o cara tá acostumado, ele não entende. Então, muitas vezes o cara vinha na gente por causa da lei. Aí ele começa a usar, fala, não é que isso aqui tá me dando eficiência operacional, não é que eu tô tendo que contratar menos gente. A gente tem um cliente que na hora que a gente implantou a transação via Pix, de pagamento de frete, ele reduziu 8 pessoas na área financeira. Não é que essas pessoas perderam o emprego, essas pessoas começaram a fazer coisas mais inteligentes. Ele começou a poder pensar em melhorar a operação dele, né? E não simplesmente dar trabalhos repetitivos, manuais e uma gestão burocrática. A gente tem que dar uma gestão boa. Acho que faltou a gente falar de um diferencial grande também do bancário corporativo, que é o processo de prestação de contas. Então, enquanto a empresa, né, gerencia o sistema via web ou integrado ao sistema de gestão dela, que também é um grande diferencial, podendo fazer upload, exportação de arquivo, efetivação de transações em lote, tudo para dar eficiência operacional e gestão, o caminhoneiro ele usa o nosso super app, o meu Pancard. Ele consegue ter acesso ao extrato, ele consegue realizar Pix, lógico, se o cliente tiver dado essa permissão para ele consegue, inclusive, efetuar o pagamento de contas, mas também fazer a prestação de contas. Então, tem uma interação entre a empresa e aquele colaborador em tempo real, e ele, via aplicativo, na hora que ele faz aquela despesa, ele já tira a foto, ele entra lá no extrato, clica naquela transação, categoriza aquela transação, descreve aquela transação, tira aquela foto e a empresa já dá autorização, né? Já dá um aprovado ali naquela transação, o cara não perde papel, já pode encaminhar aquele documento para a área de contabilidade. Enfim, é dessa eficiência operacional que a gente se preocupa, né? Porque o sucesso está nos detalhes. O óbvio, qualquer um vai fazer. A diferença de quem realmente se interessa, e acho que a inovação está nisso, está no estudo, não é algo que vem do céu, né? É muito suor e pesquisa e interesse real em reconhecer a dor do seu cliente. O que hoje as empresas falam, CX, UX, na Roadcard a gente olha e fala, mas agora vocês descobriram isso? Agora vocês descobriram que a melhor inovação vem do cliente? A gente nasceu com esse DNA de olhar a necessidade do mercado. Foi assim que a Roadcard nasceu, pesquisando o que era um problema para os caminhoneiros, né? Excelente. Ana, Everton, queria agradecer a presença de vocês. Acho que deu para esclarecer muitos pontos. Já queria adiantar um convite para uma próxima oportunidade. Tivemos um spoiler de algo que vai acontecer ainda este ano dentro da Roadcard, desse mundo Pancard. E aí a gente volta a conversar para esclarecer essas novidades todas para o nosso público. Tá certo? Então, muito obrigado, Ana. Everton, vocês queriam deixar alguma mensagem
nosso encerramento? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E dizer que a Rudicard é uma empresa nacional e presente em todo o território nacional e que atende qualquer porte de cliente, né? A gente aqui, isso é um grande diferencial, é uma solução que pode atender desde o pequeno transportador quanto o grande transportador, né? E além dos embarcadores, é claro. E a gente está à inteira disposição para fazer isso, um pouco do que a gente conversou aqui, né? Que é aí entender um pouco da necessidade do cliente, levar um pouco do nosso conhecimento, nosso know-how e entregar uma solução que possa trazer benefício para ele e para toda a cadeia de transporte, né? De logística em geral. Obrigado aí, Gustavo, aí pela oportunidade e a gente está à inteira disposição. Eu gostaria de aproveitar, Gustavo, e às vezes assim, a gente é tão apaixonado pelo nosso negócio que a gente fica aqui falando do nosso negócio, eu acho que é importante falar das pessoas que estão dentro da Roadcard. Então, a gente tem um time multidisciplinar, igualmente apaixonado, tenho certeza que você sentiu aqui a nossa paixão pelo negócio, minha e do Everton, a gente realmente é muito comprometido, e a gente acredita no que a gente cria, no que a gente vende, né? Então, eu queria que, em nome do time de operações, nosso time financeiro, nosso time comercial aqui representado pelo Everton, o meu time, né, de inovação, produto, meu time de marketing, enfim, meu RH, todas as pessoas que fazem parte da Roadcard compartilham dessa paixão. A gente costuma dizer que a gente não tem ninguém lá enxugando gelo, né? Todo mundo lá tem uma importância, todo mundo lá tem voz, porque uma empresa que é realmente comprometida com inovação entende que a melhor solução a gente constrói num time. Então, eu acho que é muito importante aqui homenagear o time Rudicard e agradecer, porque essa inovação, ela é fruto dessa união, né? E de uma coisa que eu vi outro dia naquele documentário do We Are the World, que o produtor escreveu fora ali assim, check your ego at the door, né? Cheque o seu ego antes de entrar aqui na sala, né? E essa é uma grande coisa que a gente tem que, né? Nós temos ego, somos humanos, né? Mas no dia a dia a gente se policiar. Então a paixão pela Audicard é tão grande que esse time consegue deixar o ego fora da sala e não olhar, né, qual que é meu cargo, qual que é minha função, não, a gente está todo mundo ali focado em dar a melhor solução para o segmento de logística, então queria agradecer esse time maravilhoso que a gente teve aqui a honra de representar. Muito bom, mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui, ao nosso público que nos acompanhou até o final da entrevista. Muito obrigado. Fica com a gente porque vem muito mais novidades aqui no canal, com entrevistas, artigos. Vem muita novidade. Não vou dar tantos spoilers para vocês nesse momento, tá? Só que eu preciso do apoio de vocês. Clica no joinha, se inscreva no canal, deixa seu comentário, a gente quer saber o que você está achando do nosso bate-papo. Vem contribuir com essa conversa e a gente se vê por aí, beleza? Frota e Companhia, movidos pela notícia.